Juliane Marie, a mendiga. Na comunidade de Villate, perto de Nozay, localizada em Loire Inferior, havia uma pobre mulher de nome Juliane Marie. Era uma velha enferma que vivia da caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Todos comentavam que Juliane tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Juliane Marie, veio-lhe o pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez evocação com o fito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação: poderás fazê-lo, e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Tu és um dos bons amigos. Ela quase que não te deixa e contigo se comunica muitas vezes sem que o saibas. Cedo ou tarde os serviços são recompensados, e quando não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Juliane Marie. Agora será ela auxiliar-te na prática do bem. Lembra-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Segue a comunicação. Boa Juliane, sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Tem confiança em Deus. Procure inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão, tudo é uma quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembre-te dessa máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada teriam conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura de determinada pessoa. Tende piedade dele, Senhor, restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Tens feito bem em não desdenhar os humildes, meu irmão. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias desse mundo é sempre ouvida, e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora uma palavra a meu respeito,
confirmativa do que acima te disse. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a tal respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra far-te-á compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro, e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito, entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio todos julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Por isso, meu irmão, persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver, e muitas coisas te serão explicadas, coisas cuja explicação hoje seria extemporânea. Ficai certo somente da minha dedicação, de que estarei ao seu lado sempre que de mim precisares para aliviar os que sofrem. Eu fui a mendiga velhinha, chamada Juliene Marie. Evocado a 10 de junho de 1864 na Sociedade de Paris, o espírito de Juliene ditou a seguinte mensagem: Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previste sob o ponto de vista social a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repelia os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Mas ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria o mundo do exílio e da calamidade. Ah, que ventura desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Obrigada a esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar agradecida que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso, qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença. Já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio. E eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo do que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico em seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra em expiação de faltas nas dolorosas posições sociais
que vos coloquem tão baixo a ponto de ser desconsiderado escória da sociedade. Lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afastes dela jamais. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia te direi que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consulte sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir, pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos, segui que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos! Julgam-se fortes, pensando poder aniquilar-vos. Mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Meu nome foi Julienne Marie. Nota! Aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se dignar meditar sobre estas 3 comunicações, nela encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo na primeira comunicação, o Espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem, qual gênio benfazejo, e como que metamorfoseada, esta mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sob os andrógios da miséria. É a aplicação destas máximas evangélicas. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que vos parece pequeno nesse mundo pode ser bem maior do que julgais. Max, o mendigo. Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um velho quase centenário conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstância essa que o fazia rir sem agastamento. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo, em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição, disse ele: agradeço terdes lembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento.
Há cerca de século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ai, como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim a perseguir-me sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas visitas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram. Parecia que eu ouvia eles dizer-me: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro, a jorros derramados sobre a terra, não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Cansado por fim, o preço, qual viajor que não lubriga o termo da jornada, exclamei: meu Deus, tende compaixão de mim, quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse-me: quando quiseres. E que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Então me humilhei. Eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz ainda acrescentou: príncipe. Ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for a vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Então, alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais 50 anos por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente,
revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprove chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Nota: para este fato pedimos a atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita?